alguém da tribo de Judá, da cidade de Belém, cumprindo a profecia do profeta Miqueias, do capítulo 5, versos 1 e 2, que dizia: "E tu, Belém, Efrata, não és de modo algum, sendo a menor de todas, ou uma das menores de todas as cidades de Judá, não és, todavia, desprezível, porque de ti me sairá o Messias, me sairá o Cristo, cujas origens são desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade." Então isso vai crescendo. O cetro na mão de Judá, Davi, que é uma figura que se torna um rei de perspectivas messiânicas, considerado também profético nos salmos que profetizava. Depois os profetas começam a afirmar que é da casa de Davi que vem a salvação. Promessas de graça são feitas do tipo: ainda que todos os teus filhos se transtornem e me deixem, eu todavia os perdoarei e os acolherei, porque o cetro está na mão de Davi. Anos passam. A esperança cresce no meio de muitos desalentos, porque eles são levados cativos outra vez, agora por Nabucodonosor, vão para o exílio, ficam sob o domínio de uma sucessão de reinos, até que conseguem voltar para cá com um édito de Ciro, conforme a profecia de Isaías 45, feita 100 anos antes de Ciro nascer, chamando Ciro pelo nome, dizendo que ele seria um ungido levantado para libertar o povo de Israel. Tanto é que quando os escribas e os mestres de Israel viram surgir aquele homem chamado Ciro, da Pérsia, e o procuraram, e abriram a profecia de Isaías para ele, e ele leu que 100 anos antes da existência dele, ele tinha sido chamado pelo nome, e a própria profecia dizia: "Eis que te chamo pelo nome, ainda que tu não existas e nem me conheças. Mas tu estás designado para isto." O choque nele foi tão grande que, sem nenhuma lógica, eles simplesmente assinam um édito que libera o povo de Israel que quisesse voltar para esta terra. Naquele período, 300 anos antes de Jesus vir, grande movimento escatológico, apocalíptico, escritos naquele período, 300 anos antes de Jesus. Todos esses livros apontavam para uma perspectiva de uma vinda messiânica. Naquele tempo existia Alexandre o Grande, depois os 4 generais que o sucederam, já imolou um porco no altar, tirou uma agonia escritos naquele período. As seitas cresceram baseadas nessa esperança apocalíptica. Aí vem primeiro João Batista. Alguns pensaram que era ele, o Messias, mas João foi deixando claro que não era. Ele dizia: "Vem um outro após mim, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias." Aí aparece Jesus. E ele começa a dizer: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." E diz aos seus discípulos: "Segui-o." Eu sou só um amigo do noivo, que tive o privilégio de ver o noivo chegar na alegria com a noiva. Essa alegria é minha, já se cumpriu em mim. Quem quer que creu no que eu disse, ande agora após ele. Ele é o cumprimento das nossas esperanças. E foi empurrando o povo na direção de Jesus. Sigam-no, andem com ele. Mas esse povo tinha na mente as esperanças acumuladas naqueles 300 anos anteriores, de que o Messias chegaria da opressão de quem quer que fosse o opressor. Naqueles dias o opressor eram os romanos. 60 anos antes de Cristo, os romanos tomaram conta do mundo inteiro e da região também. E eles, além disso, tinham um opressor local, que fazia um jogo duplo. Herodes o Grande, politicamente habilidosíssimo, se dava totalmente bem com os romanos, fazendo cidades para os romanos,
erigindo coisas à glória dos romanos, cobrando impostos pesados para os romanos, mas ao mesmo tempo fez o maior de todos os templos para agradar a religiosidade judaica e o embelezou com todas as belezas e ornamentos possíveis, de modo que ele acendia uma vela para os judeus e uma outra para os romanos o tempo todo nessa oscilação. E quando havia qualquer manifestação de esperança ou de rebelião contra o poder romano, ele mesmo esmagava os rebeldes com mão poderosa para deixar claro para os romanos que ele era o homem a ser mantido aqui. Ficou tão paranoico que acabou matando a mulher que ele mais amava, Miriam, ou Marianne, matou o irmão dela, o sumo sacerdote Jonatã, matou filhos, porque ele tinha medo de ser substituído a qualquer momento. Ele ficou, no fim, terminou absolutamente louco. E morreu quando Jesus era ainda um menino. Mas o povo esperava o tempo todo a chegada de um Messias de natureza política. E o que se tinha aqui era uma revolta, muita angústia, muito ódio, muita raiva de todos os lados. Havia alguns grupos que faziam composição política com os romanos, como as autoridades do templo, os saduceus, os herodianos, queriam posições, privilégios e cargos. Mas os demais, incluindo fariseus, os zelotes, outros grupos mais radicais ainda, como os sicários, queriam depor qualquer que fosse o governo romano. Quando Jesus aparece, e aparece dizendo: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, se vos ferirem numa face, dai a outra, se pedirem de vós a capa, doem também a túnica, não resistais ao perverso, vençam-nos pelo amor, não tenham medo, não retrocedam, mas não os matem, pratiquem uma resistência pacífica. Nem um passo atrás, mas nenhuma atitude de violência. Eles ouviam aquilo, ficavam chocados, porque apesar daquela palavra, ele dizia o que ele queria, para quem ele queria, com parábolas, sem parábolas, ele ia seguindo o seu curso, os caminhos iam se abrindo porque ele curava os doentes de todos os tipos, ressuscitava mortos, limpava leprosos, acolhia pecadores, de modo que ele suscitava ânimos diferentes de todos os lados. Mas aqueles que se puseram a segui-lo, que se tornaram seus discípulos e apóstolos, olhavam para ele e diziam: não, ele só está fazendo isso com... E que toda hostilidade se voltar contra ele, o pessoal vai ver quem ele é. Ele vai botar as unhas para fora. E esse poder que ele tem de fazer coisas extraordinárias, eu reconstruirei na cabeça dos inimigos dele e até dos discípulos dele de início. O que eles imaginavam que Jesus estava dizendo era o poder que estava cheio dessas expectativas. Aí Jesus vem e entra num jumentinho, naquela entrada triunfal, e eles se alegraram e disseram: está começando, está chegando a hora, e o bicho vai pegar. Mas da agora em diante, já dentro do tempo, está dizendo, compreendiam porque não queriam pensar no assunto. Quando a cruz chegou, quando Judas traiu, que foi por essa razão, mas eu sei, Judas, eu tenho convicção que Judas traiu por decepção. E se não tivesse sido decepção total com Jesus, já era aquela decepção do tipo seguinte: decepção estratégica ou atitude estratégica. Eu vou jogá-lo no fogo, porque quando o pessoal pegá-lo, aí ele vai sacudir o jugo e ninguém segura mais. Vocês vejam que o texto de João nos diz que quando Judas vem chegando com a turba que veio para prender Jesus, que perguntaram: quem é Jesus? E Jesus disse: sou eu.
e quando ele disse sou eu, todo mundo caiu para trás, até Judas deve ter dito, a minha traição deu certo. Esse cara vai botar as unhas para fora agora. E aí o que acontece? O que acontece é que foi tudo o contrário. Foi absolutamente o oposto. O que acontece é que ele é levado, manietado, acontece tudo o que aconteceu. Os discípulos entram em profundo estado de decepção, fogem, cada um para o seu lugar, ficam apenas as mulheres, porque mulheres não eram ameaça para ninguém. Então as mulheres podiam ficar, porque mulher e nada era a mesma coisa, do ponto de vista da ameaça. Ficaram ali chorando, isso e aquilo, mas os homens escaparam. E mergulharam em agonia. Judas se suicidou. Judas é infinitamente um caráter melhor do que a maioria desses pastores safados que estão por aí. Quem dera eles tivessem caráter o suficiente para se suicidar. Porque o cara tinha caráter. Traí, pequei, traindo sangue inocente. Foi ali para baixo, para Alcedama, botou uma corda no pescoço e se suicidou. E essa moçada toda que está por aí do mundo inteiro enganando o povo em nome de Deus, não tem a honradez nem o caráter de Judas. Por isso eu digo, escandalizem-se. No dia do juízo, Judas se levantará e julgará essa pastorada toda, porque teve a dignidade de se matar, constatando a loucura da sua decisão. Pequei, traindo sangue inocente. Não foi o arrependimento que se esperava, mas foi pelo menos o remorso humano de um ser melhor do que a maioria desses que enganam todo dia deliberadamente, continuam a fazê-lo sem nenhum sentimento, sem nenhuma sensibilidade, total que fazem é o que manipulam do povo.